E falando ainda em economia, os suíços rejeitaram hoje por 76,9% uma proposta para o Estado dar a todos os cidadãos do país o equivalente a R$ 9.000 por mês. Essa soma garantiria uma renda básica incondicional, sem distinguir se a pessoa trabalha ou o estado de saúde dela ou ainda a contribuição dela para a Previdência Social. Uma eleição na Suíça rejeitou ontem por ampla margem uma proposta para implementar uma renda básica que seria garantida a todos os habitantes do país, mesmo aqueles que não trabalham. O projeto previa pagar um salário de 2.500 francos suíços, o equivalente a cerca de R$ 9.000 por adulto e R$ 2.350 por cada menor de 18 anos. Os apoiadores argumentaram que essa renda mínima é essencial para a dignidade da população menos favorecida. Um grupo de ativistas, inclusive, ganhou atenção internacional através de um cartaz gigante que perguntava: o que você faria com a renda mínima? Já os opositores, incluindo o próprio governo, criticaram a proposta pelo custo e grande potencial de enfraquecer a economia. Com uma renda per capita estimada em $59.000 ao ano e uma taxa de desemprego inferior a 4%, a Suíça não carece de políticas públicas de combate à pobreza. Mas essa renda mínima não tem a ver com assistencialismo, e sim com a carreira. A iniciativa partiu de um grupo de cidadãos suíços independentes. Na teoria, a medida afirma que, sabendo que contam com uma renda básica mensal, as pessoas seriam livres para escolher suas profissões, trabalharem como voluntárias e até se dedicarem às próprias famílias. A ideia não é nova. Há 500 anos, o autor Thomas More defendeu a renda básica no livro Utopia. Tanto o parlamento quanto o governo suíço já haviam dito que não concordavam com a medida e alegaram que os cofres públicos não suportariam um rombo. A Suíça tem um modelo de democracia direta, o que faz com que seja um dos países que mais promovem plebiscitos nacionais no mundo. Para que o projeto fosse aprovado e apreciado em referendo, seriam necessárias 100.000 assinaturas. A Suíça foi o primeiro país a realizar um referendo nacional sobre a renda básica incondicional, mas outros países, como Finlândia, por exemplo, já estudam planos semelhantes. Aqui no Brasil também já se falou sobre esse assunto. O senador Eduardo Suplicy propôs a renda básica nacional. Isso foi em 2004. Laureano, essa é uma ideia que parece um pouco absurda num primeiro momento, não é? Porque você imagina, você custear uma população inteira, independentemente de cidadão querer ou não trabalhar. Eu sempre falo aqui, né, as pessoas não gostam, mas é questão cultural. Eu não gosto muito de comparar país um com o outro, né? Mas sim, não, claro, não tem jeito, né? Mas tu vê que é cultural, né? Quer dizer, como, né, se aqui no Brasil não precisava nem fazer referendo, né? Que todo mundo ia querer, aprovado, né? Obviamente, né? O Brasil ele já tem um modelo disso que também é custeado pela Previdência Social, é um benefício chamado LOAS, que é um benefício de qualquer natureza. Você só precisa provar que tem uma renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí você é beneficiado com um salário mínimo. Que é abaixo da linha de pobreza. Que é abaixo da linha de pobreza. Então nós já temos sim, se pensar por esse lado, nós já temos algo semelhante que encarece mais uma vez os cofres da Previdência. E aí, esse é o grande problema quando se trata desse tipo de situação, não é? Porque para você custear algo desse tipo, tem que sair de algum local, tem que sair de algum lugar. Não tem... Quer dizer, a gente sabe, né, que o Brasil precisa realmente, além disso que o doutor Marcelo falou, obviamente uma distribuição de renda melhor, sem prejudicar aqueles que têm dinheiro, porque o problema não é isso, não é tirar do rico e dar ao pobre. Pessoas confundem às vezes. Não, não é isso não. O rico tem que ficar mais rico. Mas uma maneira, né, de você poder distribuir a renda, né, que possa melhorar essa camada, mas de que maneira que eles possam estar trabalhando, possam estar produzindo. Não é? Tá certo? Isso é interessante que você pontuou, Laureano, porque quando se fala em distribuição de renda e quando, por exemplo, o governo Lula implementou alguns métodos de distribuição de renda, havia críticas nesse sentido. Vai tirar de quem tem para dar para quem não tem. Mas não é esse o propósito da distribuição. Não, como é que funciona? Não é. É uma distribuição que você possa incentivar a produção daquele. Não tem nem problema nenhum se você está, o caso do Bolsa Família e tudo. Se ele for bem colocado de maneira que obrigue realmente a pessoa a procurar alguma coisa a melhorar, ele pode ser válido, né? Agora, a questão toda é que as pessoas que ganham até um salário mínimo, doutor, eles pagam o mesmo imposto
que eu pago, por exemplo, no quilo de feijão, no quilo de arroz, que são aquelas coisas de sobrevivência, né? Então, por isso que eu acho que precisava realmente ser revisto, né? Principalmente a questão tributária, que todos eles falam e ninguém realmente mexe. Ninguém enfrenta a questão As da reforma empresas tributária. também, tributação das empresas. Então, eu acho que a grande discussão que tem que ser feita no Brasil é como fazer realmente essa reforma tributária, obviamente política, porque quando você me fala isso, eu fico muito triste de ver isso acontecendo lá na Suíça e nós aqui no Brasil com essa corrupção, com esses aumentos, né? Que o senhor mesmo falou aqui em off, aumento aí de 41% para os deputados e tudo. E aí, não é? E como está a situação dos pobres? Quer dizer, as pessoas desempregadas, situação difícil e eles lá ainda melhorando. Então, isso é que machuca um pouquinho. A principal reforma é essa, né?